Grande momento, pessoal, e grande momento para os X-Men. Aqui nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre esse casting impecável, na minha humilde opinião. Você pode ter algumas restrições, mas eu acho que no todo foi mais um grande acerto da Marvel. Enquanto a DC continua num sucesso absoluto, a Marvel copia o sucesso da DC. Só que não, né? Esse é outro universo, é outra linha do tempo, em que eu gostaria de saber a linha do tempo que a DC é bem sucedida. Pelo jeito não é a nossa, mas a gente vai falar bastante aqui, e o Ednor escreveu essa matéria bem legal, da gente falar do casting do X-Men que foi apresentado no evento da D23, e também ter algumas ideias de que saga vai ser, como é que os personagens vão se portar, qual que era o momento dos personagens, porque parece que a Disney/Marvel vai colocar os X-Men desde o início da formação, onde você não tinha aquele time que a gente conhece desde os desenhos, aquele time que explodiu. Mas no todo, a Marvel tá fazendo a lição de casa, mas certinho. Você tem alguma coisa contra alguém do casting, Matheus? Ninguém. Não tem, eu também não. Não tenho ninguém. Eu queria ver o Ney ali, mas tudo bem. Essa é incrível, né? O Ney é um mutante, aliás. Salve Ney, 3-0 Vasco. Então, eu gostei bastante do casting. A minha grande preocupação era o Ciclope, e acertaram assim brutalmente no Ciclope. A Tempestade bonita, linda. Indy Navarrete, pra mim, acertaram. Isso é incrível. Não nela, porque assim, eu achava já que ela estaria, depois que ela deu aquela parla, que ela falou ali, que teve uma conversa com o diretor dos X-Men, eu falei, ela já tá no filme. Claro. Ela tá no filme. Claro. Mas eu tinha medo dela ser a Mística, porque aí eu concordo com o Gabriel dela ser um desperdício. Sim. Agora a minha próxima expectativa é o Gambit. Eu tô louco pra ver anunciar o Gambit, mas sobre Butler. Meu sonho. Esse é incrível. Meu sonho. Agora, sobre esses caras aí, pra mim é nota 10 o casting até agora. É a mesma nota do início da Marvel. Se a gente fizer um exercício, eu principalmente, quando o Downey Jr. foi escalado, quando o Chris Evans foi escalado, aí o Chadwick Boseman, o Tom Holland, o Doutor Estranho, aquele momento era muito difícil de você discordar. O Thor, o Chris Hemsworth, o Mark Ruffalo, né, mais ou menos, mas beleza, o todo ali do casting da fase de ouro da Marvel é impecável. A Scarlett Johansson como Viúva Negra não tinha muito essa discussão. Você tinha ali no prateleira B, C, e aí depois entrou a Lacrata e aí acabou com tudo. Mas até aqui a Marvel tá fazendo um excelente trabalho. Essa matéria tá muito legal, a gente vai desenvolver bastante desse X-Men. Mas antes eu peço para que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, verifique a sua inscrição. E eu quero fazer um convite para você. Se você um dia já ouviu falar da comunidade, eu vou explicar para você o que é a comunidade. E eu vou pedir pro Gui colocar um depoimento do Fogasa explicando os benefícios da cannabis medicinal. Olha com quem eu tô aqui, tá na hora de dormir, filha. Dia cansativo, falando um pouco aqui sobre o óleo de cannabis. Eu tomei agora, a Olivia vai tomar, ela já usa há 10 anos e muita gente me pergunta sobre benefícios, funcionam para várias patologias. Tenho a minha filha Olivia que tem 19 anos de idade, há 9 anos atrás mais ou menos conhecemos o cannabis, ela começou a usar, ela tem uma síndrome rara, ela tem epilepsia refratária. A partir de quando ela começou a usar o óleo, a mudança foi brusca, ela tinha muitos episódios durante o dia, hoje praticamente cessaram 90%, 95% com o uso do óleo de cannabis. Diante a isso, já há alguns anos eu venho trabalhando devido à melhora da minha filha. Eu tenho como propósito poder passar a informação, o acesso. Diante a isso, nós criamos uma plataforma chamada Comunidade com K, que ali tem todo o ecossistema do cannabis, atendimento médico, acolhimento, acesso aos produtos. Então entre na comunidade, como eu disse, funciona para diversas patologias. O que importa no fundo de tudo é a nossa qualidade de vida. Então corre lá. E a partir de agora você tá vendo um QR Code na tela, você cai direto no WhatsApp da comunidade e fica tranquilo, galera, você vai cair direto com um profissional que vai conversar com você, entender suas dúvidas e explicar como funciona todo esse processo. Você não precisa entender do assunto, não precisa assumir compromisso nenhum, é só conversar e se informar.
Eu já tive muitas idas no hospital, eu tenho uma doença, a doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, e durante o meu tratamento eu vi que outras pessoas com diferentes problemas ali já utilizaram a cannabis medicinal e tiveram êxito. Então é uma empresa muito séria que pode auxiliar você ou algum parente, algum amigo que está passando por uma doença. Então se você está passando por algum problema ou se você tem algum familiar, algum amigo, sem compromisso, você conversa com o terapeuta e vê se significa alguma coisa, se para você vai fazer sentido a comunidade. Beleza, pessoal? Vamos falar da D23, vamos falar dos X-Men. Vamos apresentar a nova equipe da Marvel que vem com uma pompa, né? O filme terá uma responsabilidade gigantesca dentro do universo cinematográfico da Marvel. X-Men será o longa responsável por iniciar a próxima fase do MCU, após o encerramento da saga Multiverso. Bom, isso o Kevin Feige já deixou claro. Por quê? Porque os Vingadores das Guerras Secretas vai acabar, o Vingadores, e o X-Men segue como sendo a principal atração da Marvel. Acho que isso aí ninguém discorda, porque os X-Men são até mais populares que os Vingadores. É que depois os Vingadores no cinema tomou outra proporção, mas o X-Men em quadrinhos vende muito mais quadrinhos, vende muito mais jogo de videogame, é muito mais famoso e muito mais rentável. E isso a gente exclui, obviamente, os cinemas. É a decisão mais correta, né, Matheus? Depois do Vingadores, qual que é? Foi muito simples, né? Na reunião, o Vingadores já deu. Qual que é o próximo time que nós temos? X-Men. Eu acho que é a decisão mais correta, e se você fosse, de repente, apontar, provavelmente na época, muita gente acreditava que os X-Men, ele apareceria, a equipe apareceria ali naquele momento ali de auge do CM. Isso não aconteceu por conta do que a gente sabe de direitos, de estúdio, e agora você tem aí a oportunidade perfeita. Pra mim é um canhão de bilheteria. Eu acho que o filme do X-Men, quando chegar no cinema, é bilhão. Eu acho que é bilhão, assim, com certeza. A minha dúvida é como eles vão desenvolver esses personagens. Eu espero que eles não repitam o erro da Fox. Eu espero que o líder seja o Ciclope, que o Ciclope ele tenha uma construção decente no sentido de ser o líder e depois ele ter os dilemas morais, porque o Ciclope é um cara que tem muitas perdas. Eu espero ver a Jean Grey sendo desenvolvida e, quem sabe, tendo uma boa adaptação da Fênix Negra, que eu acho que não tem como fugir muito disso. E, cara, é uma expectativa muito boa. A Marvel tá colocando boas expectativas na gente, né? Não tem como olhar pra esse cast e não ter uma boa expectativa. Vamos falar de um por um, começando com a Sad Sink, que é uma ruiva. Os ruivos estão voltando, né? A Sad Sink, ela já é confirmada como Jean Grey, que apareceu originalmente em 1963 no X-Men 1, ainda utilizando o codinome de Garota Marvel. Aí você já conhece, né? Telepata e telecinética extremamente poderosa, ela se tornaria uma das personagens centrais da história dos mutantes e protagonista da lendária saga da Fênix. A presença de Jean em Homem-Aranha fez dela a primeira integrante, tem a Miss Marvel, né? Mas essa ninguém liga. Do X-Men apresentado pelo MCU antes do filme da equipe. E aí nós temos quem? O nosso querido Kit Connor como Ciclope. Aí a gente vai precisar de uma reparação. Eu acho que essa reparação histórica do Ciclope vai acontecer no Doomsday. E eu acho que o Ciclope já vai estar mudado nesse Doomsday. Você acha que o James Marsden vai ser justificado? Vai ser justificado e eu vou aplaudir. Porque eu odeio o Ciclope dele. O Ciclope dele é ridículo. Eu queria que uma cena do Doomsday aparecesse um portal e o Carlão tivesse de Ciclope ali. Ia ser incrível. Do multiverso. Bigodaça, né? Eu adoraria o Carlão de Ciclope. O raio laser sai do bigode, não sai do olho. Mas ultimamente o Carlão tá deixando muito a desejar e a gente vai falar mais pra frente nisso. Assim como a Jean Grey, o Ciclope foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Stan Lee e Jack Kirby criou todo mundo. Acho que eles são até meu pai. E apareceu no X-Men 1 de 63. Seus olhos liberam poderosas rajadas de energia concussiva, obrigando Scott a utilizar lentes especiais de quartzo rubi para controlá-los. Aí aqui o Edinor ele até faz um parênteses interessante para reduzir o Ciclope aos seus poderes seria ignorar a verdadeira importância. Nos quadrinhos, Scott Summers é um dos maiores líderes da história da Marvel, sem sombra de dúvida, o maior líder dos X-Men, e durante diferentes períodos se tornou um dos personagens mais importantes.
Então, a gente espera um Ciclope, principalmente num filme que não tem o Wolverine, pelo menos até aqui, não temos o Wolverine nesse filme do X-Men. O Ciclope provavelmente vai ser desenvolvido como um grande líder. E aí a gente tem o Christopher Abbott como o Xavier, né? Muita gente estranhou, Xavier novo e tudo mais, barba, galera, uma carecaça já resolve tudo. Então isso não vai ser problema pra Marvel, que, em termos de caracterização. Carecaça, peruca e tchau, pessoal. Será que teremos o cérebro? Não, é assim, eu já falei que o Xavier, ele me irrita, porque é sempre assim, né? O Xavier, ele tá tentando resolver. Eu preciso descobrir. Aí ele, sempre quando tá chegando perto, aí vai, né? Ele coloca na mente, aí a mente dá uma simulada, a câmera indo, né? Aí quando ele, ainda não consigo, aí quando ele tá chegando, ele, não! E aí nunca dá certo. Nunca. Se isso acontecer no live action, vai perder ponto. Mas o Xavier também é desde o X-Men número 1, Jack Kirby e Stan Lee, um dos telepatas mais poderosos do planeta. Xavier fundou os X-Men e a sua escola com o objetivo de preparar jovens mutantes e buscar uma convivência pacífica entre humanos e mutantes. Então a pauta do X-Men sempre foi mutante contra mutante, humano contra humano, humano contra mutante. Não tem um grupo santo, que nem a turma dos opressores e oprimidos da guerra de classe, que é pintar o X-Men. Porque nessa turma política sempre tem o coitado, e o coitado sempre tem razão. Mas aqui depende de como a Marvel vai utilizar os X-Men. Se for igual ao X-Men 97, acho que aí já é tchau, pessoal, hein? Eu gostaria, André, que o X-Men ele fosse tratado, a régua moral dele, como é de fato. Porque muita gente acha que o X-Men ele é uma Liga da Justiça ou é um Vingadores. E eles não são assim. Eles são diferentes. Eles são mais agressivos quando tem que ser agressivos. E isso se reflete no Ciclope. Porque o Ciclope, muitas vezes, ele fica cansado disso aí. Eu até tava conversando esses tempos aí, essa semana com o Carlão, onde o Ciclope, no X-Men 97, ele fala, olha, a gente tá cansado de vocês, porque graças a Deus nós não somos como vocês, porque isso é o que faz vocês ficarem vivos. Eles sabem a consciência que eles têm, mas eles também entendem a moralidade, mas não é a Liga da Justiça e não é o Vingadores. Então seria legal vendo esses personagens na essência. E, pô, o Ciclope ele tem que ser bem feito, cara, senão... Eu acho que isso vai acabar acontecendo e eles vão utilizar muito o Ciclope nesse primeiro filme. E aí a gente tem a Emma Frost, né, da Samara Weaving, que a internet veio abaixo, né, com vários motivos, mas ela vai estar no primeiro X-Men. Uma menina muito bonita, criada por... Aí vem já a parte do Chris Claremont, né, e John Byrne. A Emma estreou em Uncanny X-Men número 129 de 1980, durante a saga da Fênix Negra, inicialmente representada como a Rainha Branca, hein? Olha, você já imaginou isso? A Rainha Branca do Clube do Inferno, né? Ela começou como inimiga dos X-Men antes de passar por algumas transformações mais importantes entre as personagens mutantes. Emma posteriormente se tornou uma professora, integrante e até líder dos X-Men, além de desenvolver um longo relacionamento com o Ciclope. Esse Ciclope aqui, o rapaz tá feliz, né? Tá muito feliz esse rapaz. Além de sua enorme capacidade telepática, Emma Frost possui uma mutação secundária que permite transformar o próprio cérebro em diamante orgânico. Olha que interessante, né? Então a gente vai ter a Emma Frost já nesse filme do X-Men. Ela tem um triângulo amoroso que não tem um Wolverine, provavelmente, né? Então vai ser mais interessante. E aí a gente tem Indy Navarrete como vampira, que aí foi muito tchau, pessoal, né? Estrela da Obsessão. Na minha opinião, a Indy Navarrete vai ter uma nomeação no Oscar, não tenho a menor dúvida, por conta do trabalho em Obsessão. Ah, mas é filme de terror. Mas no Oscar deste ano nós tivemos a premiação pra a tia Daisy, que fez o A Hora do Mal. Então o terror está entrando também nas premiações, o que é merecido, que é um dos gêneros de filme que levam muitas pessoas ao cinema e tem muita bilheteria, né? Então é o seguinte, Indy Navarrete é vampira, e nos quadrinhos a vampira foi criada também por Chris Claremont e Michael Golden, embora sua primeira aparição publicada tenha acontecido em Avengers Annual, no número 10, de 1961, a personagem havia sido concebida anteriormente para uma história que acabou sendo publicada apenas anos depois. Aqui a gente tem uma relação direta com a Capitã Marvel, que eu acho interessante. Eu acho muito
muito interessante a Capitã Marvel voltar e fazer o papel da Capitã Marvel. Não fazer o papel do Homem de Ferro ou o papel de uma feminista. Então, eu acho isso incrível. Anna Mary, ou Anna Marie, começou como integrante da Irmandade de Mutantes da Mística. A Mística é muito importante, hein, galera? Seu poder permite absorver memórias, habilidades e poderes através de contato físico. Uma capacidade que transformou sua própria vida em tragédia. Após absorver permanentemente parte dos poderes e da personalidade de Carol Danvers, que entre isso tudo, a vampira acabou procurando Xavier e posteriormente se tornou um dos integrantes mais importantes do X-Men e a protagonista da saga do X-Men 97, né, que a gente assistiu. A vampira, a grande protagonista dessa segunda temporada. O que esperar de Indy Navarrete e Matheus de vampira? A vampira, antes do Matheus falar, ela sempre foi uma personagem sensual. E isso a Navarrete tem de sobra. Mas, e é bonito, casal bonito. Sim. Ela e o Gambit. Sim. Claro que precisa do Gambit. Mas a Indy Navarrete é um grande acerto. Pra mim, não é surpresa, mas foi minha grande felicidade ao vê-la ali. Porque também você começa Ela é carismática, a Indy Navarrete. Sim. Ela é carismática e você começa a pesquisar sobre a atriz, o que aconteceu na vida dela e tal, e é o sonho americano. Ela é o sonho americano. É o filme do rock isso aí, né? É o sonho americano. Então você começa a torcer pra ela vencer, né? E eu acho que vai ser bem aproveitada nesse MCU aí. E, cara, pra mim nota 10. E tem que caracterizá-la... Eu caracterizaria ela como quadrinho. Amarelaça? Amarelaça. Igual eu? Igual você tá aí, meteria a mancha branca no cabelo e pintaria o cabelo. Eu faria ela igual. Eu acho que assim, o que entrou nessa briga, o Deadpool e o Wolverine com os uniformes clássicos, quebrou um pouco essa barreira do ridículo, né? Tudo bem que o Deadpool é um filme de comédia, né? Mas eu acho que a Marvel tá pensando sim nos trajes originais. E aí a gente tem uma das minhas mutantes favoritas, que é a Maya Boyd, como Ororo Munroe, a Tempestade, linda. E olha, a Maya, ela canta. Eu tava vendo o Instagram dela, ela canta muito bem. Seria incrível colocar a Ororo em um determinado momento com uma música cantando. O Senhor dos Anéis fez uma cena muito bonita assim, acho que com o Pippin cantando. Diferente dos demais nomes, Boyd praticamente não possui uma carreira diante das câmeras. A atriz construiu a sua experiência nos palcos, estreando na Broadway. Realmente ela canta. E a Tempestade foi criada por Lin Wayne e Dave Cockrum e apareceu pela primeira vez na edição Giant Size X-Men número 1 de 75, a edição responsável por apresentar a famosa segunda geração de equipe. Ororo consegue manipular os fenômenos atmosféricos e rapidamente se tornou muito mais do que apenas uma integrante do X-Men. Nos quadrinhos ela assumiu a liderança da equipe no lugar do Ciclope, governou Wakanda ao lado do Pantera Negra e tornou-se uma das figuras mais importantes de toda a comunidade mutante. É um romance que pode acontecer com o novo Pantera Negra, que teremos um novo... A Disney tá criando uma nova rota. Completamente. Apelona a Ororo, né? Ela é apelona. Ela é apelona demais. E o que você falou tem sentido com o novo Pantera Negra. Agora a expectativa pra mim é Magneto e Gambit. Quem serão Magneto e Gambit? Porque eu não acho que a Disney vai errar no Magneto e no Gambit. Não pode errar nesses dois. Já não errou no elenco inteiro, não pode errar nesses dois. E por fim, nós temos o Adam Driver, que ganhou o papel do Loura, do nosso querido Wagner, coitado. Dele. Wagner Moura não conseguiu o Sinistro. Já gostado do Wagner de Sinistro, né? Mas o nosso querido Adam Driver vai ser o Sinistro. E Nathaniel Milbury é um dos vários pseudônimos utilizado por Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Criado por Chris Claremont e Mark Silvestre, Sinistro apareceu plenamente em The Uncanny X-Men, número de 221, em 1987, após ter sido mencionado anteriormente. Geneticista obcecado pela evolução mutante, ele passou décadas manipulando linhagens genéticas como uma obsessão particular pelas famílias Summers e Grey. Essa ligação torna sua escolha como antagonista especialmente interessante em um filme que já confirmou Ciclope e Jean Grey entre os seus protagonistas. Nos quadrinhos, suas manipulações estão diretamente relacionadas até mesmo à criação de Madeleine Pryor, clone da Jean Grey. A gente chegou a ver isso um pouco na série do X-Men 97 e o nascimento de Nathan Summers, o famoso Cabo, o Cable
The Cable. Então, nós temos o Fera, no impasse no Fera. O Fera vive um impasse. Vive um drama o Fera. Tudo bem que ninguém liga muito pro Fera. Ele não é um dos protagonistas, mas ele tem a sua importância. Então... É cotado pro Fera, sabia? Você seria um bom Fera. Eu seria maravilhoso. O Carlão vai adorar o ator que tá sendo cotado pro Fera. Quem tá sendo cotado é o ator de Sam Duncan, o Alto. Caramba, seu Fera? Pra ele ser o Fera, parece que o Charles Melton já recusou, mas nada que de repente uma contraproposta ali, um cachezinho mais alto, de repente ele aceite. Mas eu vi que o ator de Sam Duncan, o Alto, que eu não me lembro o nome, ele entrou na disputa. E Magneto, segundo rumores, Jensen Ackles e Henry Cavill disputam o papel. Isso aí é incrível. Eu vi já em algum perfil o Henry Cavill como Magneto. E o Charles Melton, né, havia sido associado ao papel de Hank McCoy, mas parece que as negociações desandaram e ele não apareceu também na D23. E ao confirmar que X-Men dará início à próxima saga do MCU em 2028, a Marvel deixa claro que os mutantes não serão apenas mais uma franquia dentro de seu universo. X-Men estreia nos cinemas em 5 de maio de 2028. Passa rápido, a Marvel já dobrando as manguinhas e iniciando uma nova franquia. Gostaram? Comente. Gostaram do casting? O que vocês estão achando? Comentem, curte o vídeo, verifique a sua inscrição e até a próxima.